Olá! Hoje eu trouxe mais conteúdo sobre sonhos na abordagem analítica. Alguma vez você já sonhou estar seguindo em uma direção, querendo chegar em algum lugar, realizar alguma coisa e daí se perceber impedida por um lago, uma piscina funda ou qualquer obstáculo com água? Ou então você tentar fazer alguma coisa, seguir seu caminho e se deparar com um obstáculo qualquer no seu caminho, seja um morro, uma ladeira ou uma escada com inclinação que faria você escorregar e cair se insistisse em subir. Se você costuma ter sonhos assim, em que está sempre se sentindo impedida de avançar, é o seu inconsciente lhe indicando, lhe avisando que existe um complexo psíquico que está travando sua vida e o seu progresso no mundo real. Vamos entender mais sobre significados de sonhos que revelam impedimentos assim e o que Carl Jung e a psicologia analítica dizem sobre esses avisos da mente. Sonhar que está preso, impedido pela água ou escorregando em um morro íngreme demais é um sinal claro de que existe uma força invisível agindo contra você. Chamamos a isso de complexo psicológico na psicologia analítica. E complexo é quase sempre inconsciente. E como decifrar essa simbologia dos sonhos recorrentes? Vamos entender como desarmar o mecanismo que está impedindo você de progredir na sua carreira e nos seus relacionamentos. Mas, na verdade, nem se trata de desarmar, mas sim de esvaziar o complexo. Na psicologia junguiana, a água representa o inconsciente e o morro representa a jornada do ego em direção à individuação ou metas da vida desperta. Então, sonhos recorrentes com esses elementos estão claramente tentando lhe dizer que você está se sabotando, sendo sabotado, sabotada, que você está se impedindo de avançar por estar ignorando suas próprias limitações, seus talentos, né? Ou estar deixando de resolver questões internas importantes que pedem reconhecimento, pedem resolução, pedem autoconhecimento. Esses entraves podem ser crenças ou convicções arraigadas que destoam da realidade, relacionadas quase sempre a experiências dolorosas do passado. Um complexo psicológico é um conjunto de ideias, memórias e emoções ligadas por um mesmo sentimento doloroso, uma dor com conteúdo similar, que vive dentro de você, que vive na dimensão inconsciente, mas que interfere, altera emoções e pensamentos. Pense numa gaveta e num monstrinho aprisionado lá dentro. Ninguém vê, nem você. O monstrinho não pode sair, mas está lá dentro, faz barulho, se manifesta de formas estranhas, inesperadas, distrai sua atenção, rouba sua visão ampliada das coisas, sabota suas decisões. Pouca gente é realmente livre. A maioria de nós toma decisões invadida por conteúdos inconscientes. E a cada nova vivência dolorosa ou traumática similar à anterior, que funcionou como núcleo do complexo, né? Cada nova vivência dolorosa será mais um monstrinho colocado na gaveta. E essa gaveta, de material flexível, né, na analogia, vai crescendo, crescendo, como um balão sendo inflado. E em algum momento, esse complexo, mas nós podemos ter vários complexos na nossa composição psíquica. Esse complexo vai se constelar, invadir você, decidir por você.
Sabe quando alguém reage de forma desproporcional à situação e tem reação inesperada, a ponto de a própria pessoa estranhar e dizer: eu acho que eu estava fora de mim, eu não sei por que fiz aquilo. Sim, efetivamente estava fora de si. E quem agiu foi o inconsciente, por meio de algum complexo que se constela, que invade a pessoa. No dia a dia, podem acontecer coisas pequenas que vão lhe impedindo, lhe frustrando nas tentativas de realização e progresso. O sonho com obstáculos está lhe avisando disso. Algo assim, ou se toca, vai se conhecer melhor, vai resolver essas cacas do passado, vai aumentar sua compreensão sobre você mesmo, sobre você mesma. São alertas para o autoconhecimento que, se levados em conta, podem libertar de complexos psicológicos sabotadores e até adoecedores. Em terapia, anos atrás, eu perguntei ao meu analista: e como eu vou saber se eu resolvi, se eu esvaziei determinado complexo? E ele disse: quando você realmente esvaziar o complexo por trás dos sonhos recorrentes com obstáculos, você vai sonhar em situações parecidas com as dos sonhos de morro e água, que aparecem lhe impedindo de atravessar, mas aí então você vai conseguir vencer os obstáculos. Então você vai poder entender. Esvaziei aquele tal complexo. Eu devo confessar, a título de ilustração, que eu vivenciei isso na prática e foi maravilhoso o momento em que finalmente eu sonhei conseguindo subir o morro do sonho, de onde eu sempre escorregava, né, nos sonhos recorrentes. Mas em vez de escorregar, eu me via cravando as unhas na terra, como um tamanduá de garras afiadas e conseguindo subir assim meio rastejante, mas superando e subindo, vencendo o obstáculo. Algumas semanas depois eu sonhei novamente também com águas, me impedindo, era uma enorme piscina de contornos estranhos. E eu me lembrava, eu pensava que as outras pessoas conseguem, também eu também posso. Então eu pulava na água e conseguia nadar de um jeito meio tosco, né? E chegava do outro lado. Na época, eu levei esses sonhos para terapia e o analista confirmou. Sim, esses sonhos estão indicando que você esvaziou o seu complexo tal. Eu prefiro omitir qual era esse complexo, nesse meu caso. E ele completou: a partir de agora, você vai vencer seus próprios obstáculos, superar suas dificuldades e tudo vai fluir melhor no mundo concreto. E isso se confirmou de forma maravilhosa, de um jeito quase mágico. Isso não significa, claro, que eu seja uma pessoa totalmente resolvida. Eu continuo tendo que, né, vigiar para estar sempre ampliando minha consciência sobre tudo e principalmente sobre mim mesma. E também porque um complexo esvaziado, se não se vigia, se não se está atenta, ele pode ficar inflado novamente, né? Então, os complexos psicológicos, eles podem ser esvaziados, mas nunca totalmente. Sempre vai estar lá porque existe o núcleo, a memória traumática, que vai meio que catalisando, atraindo, né, experiências similares para lá. Mas uma vez que você esteja consciente de que tem esse funcionamento, de que tem esse complexo, você vai impedindo que ele se agregue ao núcleo, que esse complexo vá novamente se inflando. Eu lembro que meu antigo professor de data em psicologia analítica, Moacir Rodrigues, um querido que já nos deixou, ele explicou na formação em psicologia profunda que um complexo psicológico, como eu disse, pode ser esvaziado à medida que se traz para a luz da consciência, da razão, o que está oculto, o que está desconhecido sobre nós mesmos. E só assim teremos liberdade para fazer escolhas acertadas. Então, esvaziar um complexo é entrar em contato com os conteúdos de cada um dos complexos que compõem o seu psiquismo. E aí a gente está falando de vários, pode ser um complexo materno, um complexo paterno, complexo de salvador, um complexo de inferioridade. Todos eles têm configurações muito específicas
e as vivências do dia a dia podem ir se agregando e inflando esses complexos e caso a pessoa não esteja vigilante, não tenha conhecimento sobre si mesma, sobre sua própria psicodinâmica, uma hora pode ser invadida por esses conteúdos inconscientes. A gente chama isso de o complexo se constela, né? O conteúdo inconsciente invade a pessoa e decide por ela. Aos poucos eu espero esclarecer mais sobre sonhos, complexos e outros conceitos importantes da psicologia junguiana. Eu fiquei um tempo sem gravar vídeos porque eu estava com a garganta bem inflamada, né? E a voz fica bem ruim. Bom, agora eu quero contar para vocês que eu e colegas do meu trabalho, uma unidade pública de saúde, nós começamos a montagem de um comedouro para aves soltas. Coisa simples, bem rústica até. Mas esperamos ajudar os bichinhos com água, frutas e ração adequada. Em troca, nós vamos nos beneficiar dos efeitos terapêuticos da observação de passarinhos e outros elementos da natureza, como eu já expliquei em outros vídeos, abordando o conceito de biofilia. No local onde nós vamos instalar o comedouro, nós somos eventualmente visitados por araras, papagaios e até alguns macaquinhos. A minha ambição é atrair atrair tucanos, que são bichos encantadores de se ver de perto. Eu planejo compartilhar o andamento dessa ideia com vocês. Me siga no canal para ver novos conteúdos. Curta, compartilhe, se quiser, sugira assuntos, sonhos que você gostaria de ver abordados aqui ou novos fatos ligados à biofilia. Até o próximo vídeo. Grande abraço.